Helena acordou naquela manhã de terça-feira com uma calma estranha no peito, uma calma que não vinha da felicidade, mas de quem já chorou tanto em silêncio que finalmente ficou sem lágrimas para desperdiçar. E Marcelo dormia no quarto como sempre dormia, de costas para ela, ocupando o centro da cama como se até o colchão pertencesse só a ele. Antes de começar essa história, já se inscreva no canal, deixe seu like e acompanhe até o final, porque a vida de Helena vai mostrar que, às vezes, a maior virada começa no dia em que alguém acha que você não tem coragem de ir embora. Durante 12 anos de casamento, Helena tinha aprendido a andar sem fazer barulho, a engolir respostas, a sorrir para visitas e a esconder, atrás de roupas bem passadas, a mulher cansada que morava dentro dela. Marcelo era daqueles homens que pareciam gentis na frente dos outros, mas dentro de casa deixavam as palavras caírem como pedras, sempre pequenas o bastante para não parecer crueldade, mas pesadas o suficiente para quebrar alguém por dentro. Ele reclamava do tempero, da roupa, do cabelo dela, do jeito como ela ria, do tempo que ela passava olhando pela janela, e principalmente dos sonhos que ela ainda insistia em guardar numa gaveta antiga da comoda. Helena tinha 40 anos, 2 mãos marcadas pelo trabalho doméstico e uma coleção de cadernos escondidos, onde escrevia receitas, planos de negócios, ideias de uma confeitaria artesanal e frases que repetia para si mesma quando ninguém estava olhando. Naquele dia, enquanto colocava 2 xícaras sobre a mesa, ela percebeu que não sentia medo de Marcelo acordar. Quando Marcelo entrou bocejando, reclamando que a camisa dele não estava passada como gostava, Helena não pediu desculpas, não baixou os olhos e não correu para resolver nada, apenas puxou a cadeira, sentou-se diante dele e disse que queria o divórcio. Marcelo ficou parado por alguns segundos, com a mão ainda segurando a xícara, e então soltou uma risada curta, seca e ofensiva, como se Helena tivesse contado uma piada ruim antes das 7 da manhã. Ele se sentou devagar, apoiou os cotovelos na mesa e perguntou se ela tinha acordado dramática, porque, segundo ele, mulheres como ela não pediam divórcio, apenas faziam cena até o marido comprar flores ou pedir comida fora. Helena sentiu o rosto esquentar, não de vergonha, mas de uma raiva antiga que finalmente encontrava caminho, porém manteve a voz firme e repetiu que queria a separação, sem gritos, sem ameaça e sem volta. Marcelo riu de novo, desta vez mais alto, e disse que ela não sobreviveria uma semana sozinha, porque não tinha emprego fixo, não tinha beleza de menina nova, não tinha coragem para enfrentar aluguel, contas, julgamento da família e o mundo lá fora. Helena respirou fundo, lembrando de todas as noites em que adormeceu sozinha enquanto ele dizia estar em reuniões. Ela não contou, naquele momento, que já havia procurado uma advogada, que já tinha separado alguns documentos e que uma amiga de infância havia oferecido um pequeno quarto nos fundos de uma casa simples até ela se organizar. Marcelo continuou rindo, certo de que aquela mulher voltaria atrás antes do almoço, sem perceber que a risada dele não a diminuía mais, apenas empurrava Helena para longe com uma força que ele jamais conseguiria controlar. Depois que Marcelo saiu para o trabalho, Helena ficou sentada na cozinha por alguns minutos, olhando para a xícara dele ainda pela metade. Havia uma mancha de café sobre a mesa, pequena e escura, e por algum motivo ela pensou que sua vida tinha sido exatamente aquilo, uma superfície bonita tentando esconder marcas que sempre voltavam. O guarda-roupa, grande e caro, estava cheio de roupas que Marcelo escolhia para ela, vestidos discretos, blusas sem graça, sapatos confortáveis demais, tudo comprado com aquele tipo de generosidade que vinha junto com opinião, cobrança e posse. Helena abriu a mala antiga que ficava sobre o armário e colocou poucas peças, escolhendo não as mais bonitas, mas as que pareciam combinar com a mulher que ela ainda estava tentando reencontrar. Pegou os cadernos de receitas, uma foto amarelada dos pais, o terço da mãe, alguns documentos, um batom vermelho que nunca teve coragem de usar e um envelope com o dinheiro guardado em notas pequenas. Enquanto dobrava uma blusa branca, lembrou-se de quando Marcelo chamara de sonhadora inútil por dizer que gostaria de abrir uma confeitaria simples, com balcão de madeira, cheiro de canela e mesas onde as pessoas pudessem conversar sem pressa. Antes de sair, passou pela sala e olhou os porta-retratos do casamento, onde os dois sorriam jovens diante de uma igreja florida, sem imaginar que algumas prisões também começam com festa, música e vestido branco. Helena deixou a aliança sobre a mesa de centro, ao lado do controle remoto que Marcelo sempre segurava como se fosse um cetro, e saiu de casa levando uma mala, 2 cadernos e a primeira decisão realmente sua em muitos anos. A rua parecia diferente quando Helena pisou na calçada, não porque o bairro tivesse mudado, mas porque pela primeira vez ela não caminhava como esposa de Marcelo, e sim como alguém que carregava o próprio nome inteiro. O sol ainda era fraco, os portões se abriam, carros saíam das garagens e uma vizinha acenou de longe,
sem imaginar que aquela mulher de mala pequena estava abandonando uma vida inteira sem fazer escândalo. Helena chamou um carro por aplicativo com as mãos tremendo, e quando o motorista perguntou se ela estava viajando, respondeu apenas que estava começando de novo, uma frase tão simples que quase a fez chorar. O destino era a casa de Clara, sua amiga de infância, uma mulher separada, costureira, franca, barulhenta e bondosa, que havia ouvido Helena chorar tantas vezes pelo telefone que um dia disse que o quarto dos fundos estaria sempre esperando. O medo apareceu quando ela lembrou das contas, do olhar de reprovação da sogra, das perguntas dos parentes, das frases prontas que as pessoas diriam, como se casamento fosse uma casa que a mulher deveria manter de pé mesmo quando pegava fogo por dentro. Ao chegar à casa de Clara, encontrou o portão azul descascado, o cheiro de roupa limpa no varal e uma roseira torta crescendo perto da entrada como se também tivesse sobrevivido ao abandono. Clara abriu a porta antes mesmo da campainha, abraçou Helena com tanta força que a mala caiu no chão, e nenhuma das duas disse nada por alguns segundos, porque certas amizades entendem primeiro com os braços e só depois com as palavras. Quando finalmente se afastaram, Clara limpou o rosto de Helena com a ponta dos dedos e disse que ela não estava fugindo de um casamento, estava voltando para si mesma. O quarto dos fundos era pequeno, com uma cama de solteiro, uma comoda antiga, uma janela para o quintal e paredes manchadas de umidade, mas para Helena pareceu maior do que a casa inteira onde havia vivido com Marcelo. Clara colocou lençóis limpos, uma garrafa de água sobre a mesa e um prato com pão de queijo, dizendo que Liberdade também precisava de carboidrato, porque ninguém recomeçava a vida com o estômago vazio. Helena riu pela primeira vez naquele dia, uma risada baixa, quebrada, mas verdadeira, e percebeu que seu corpo quase estranhou aquele som saindo sem medo de ser criticado. Depois do almoço, Clara pediu para ver os cadernos de receitas, e Helena os abriu com certo pudor, como quem mostra uma parte íntima de si mesma depois de muito tempo sendo ridicularizada. Clara folheou tudo com olhos brilhando e disse que aquilo não era brincadeira de dona de casa triste, era um plano de negócio esperando alguém tratar com respeito. Helena tentou diminuir, dizendo que eram apenas ideias antigas, mas Clara bateu a mão na mesa e respondeu que o mundo estava cheio de homens medianos confiantes, então uma mulher talentosa não tinha o direito de se esconder para sempre. Aquela frase entrou em Helena como remédio forte, ardendo primeiro, aliviando depois. Na mesma tarde, Clara tirou fotos simples dos doces que Helena ainda tinha no celular, criou uma página nas redes sociais, escreveu uma descrição carinhosa e publicou que encomendas caseiras voltariam a ser aceitas a partir daquela semana. Helena ficou olhando a tela, assustada com a própria exposição, enquanto as primeiras curtidas apareciam devagar, como pequenas batidas na porta de uma vida nova. Marcelo só percebeu que Helena não voltaria quando chegou em casa no fim do dia e encontrou o armário meio vazio, a aliança na sala e a xícara dele ainda suja na pia. Primeiro ficou irritado com a bagunça que ela deixou, depois ficou ofendido com o silêncio, e por último sentiu uma pontada desconfortável ao notar que não havia bilhete, explicação ou pedido de conversa. Ele ligou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e quando Helena não atendeu, mandou uma mensagem dizendo que ela estava passando vergonha e que, quando cansasse daquela novela, poderia voltar antes que ele mudasse a fechadura. Helena leu a mensagem sentada na cama do quarto dos fundos, com o celular iluminando seu rosto cansado, e por um instante sua mão procurou automaticamente uma resposta mansa, do tipo que evitava conflito e diminuía a própria dor. Mas Clara, que estava encostada na porta com uma xícara de chá, percebeu o movimento e disse que nem toda mensagem merece resposta, principalmente quando vem de alguém acostumado a transformar culpa em coleira. Helena apagou o texto que tinha começado a escrever e colocou o celular virado para baixo, sentindo um tremor atravessar o corpo como se tivesse acabado de desobedecer uma ordem invisível. De manhã, porém, encontrou 3 mensagens de mulheres interessadas em doces para aniversário, uma encomenda pequena de 150 brigadeiros e um comentário dizendo que os bolos dela pareciam ter gosto de infância. Helena olhou para aquelas notificações como quem vê uma janela abrir num quarto abafado, e pela primeira vez em muito tempo não pensou apenas em sobreviver ao dia. Ela se levantou, prendeu o cabelo, lavou o rosto inchado e desceu para a cozinha de Clara com a seriedade de quem ainda está despedaçada, mas já decidiu trabalhar com os pedaços que restaram. Os primeiros dias foram uma mistura de cansaço, medo e movimento, porque Helena precisava aprender a viver sem pedir permissão até para comprar fermento. Clara emprestou a cozinha, uma vizinha indicou fornecedores, uma antiga colega de escola encomendou um bolo, e aos poucos a rede de apoio que Helena achava não ter começou a aparecer de lugares improváveis. Ela acordava antes do sol,
colocava café para passar, separava ingredientes e trabalhava com uma concentração quase dolorida, como se cada doce enrolado fosse também uma tentativa de reconstruir a própria dignidade. À noite, quando o corpo latejava e as mãos cheiravam a chocolate, ela respondia clientes, estudava preços e via vídeos sobre empreendedorismo, marketing e atendimento, sentindo-se velha e iniciante ao mesmo tempo. No quinto dia, ela precisou entregar pessoalmente uma encomenda em um pequeno escritório de advocacia no centro, e foi usando um vestido simples, o batom vermelho escondido na mala e uma postura que ainda tremia por dentro. A recepcionista provou um brigadeiro antes de guardar as caixas e chamou a dona do escritório, Doutora Elisa, uma mulher elegante, observadora e direta, que perguntou se Helena fazia doces para eventos maiores. Helena quase disse que não, porque a insegurança antiga ainda tentava falar primeiro, mas respirou fundo e respondeu que fazia sim, desde que tivesse alguns dias para organizar tudo com qualidade. Elisa sorriu, entregou um cartão e disse que teria uma inauguração dali a 2 semanas, sem saber que aquele convite pequeno seria o primeiro degrau visível da nova vida de Helena. Enquanto Helena começava a se mover, Marcelo tentava contar a versão dele para todos. Disse à mãe que Helena estava sensível demais. O que ele não dizia era que havia meses se aproximava de Renata, uma funcionária mais jovem da empresa, sempre em almoços longos, caronas desnecessárias e conversas escondidas que ele justificava como amizade profissional. Renata admirava Marcelo porque via apenas o homem bem vestido, confiante e bem-humorado fora de casa, não o marido impaciente que fazia uma mulher engolir lágrimas entre uma louça e outra. No sábado, Marcelo apareceu em um restaurante com Renata, rindo alto, certo de que estava provando ao mundo que não tinha sido abandonado, mas apenas liberado para algo melhor. Por coincidência, uma prima de Clara estava no mesmo lugar e tirou uma foto sem maldade, enviando depois para Clara com a pergunta se aquele não era o marido de Helena. Clara hesitou antes de mostrar, mas Helena pediu para ver, e ao encarar a imagem de Marcelo sorrindo ao lado de outra mulher, sentiu menos ciúme do que esperava e mais vergonha por ter demorado tanto a acreditar no que seus olhos já sabiam. A dor veio, claro, mas não veio como faca nova, veio como confirmação de uma ferida antiga que finalmente podia cicatrizar sem mentira em cima. Helena apagou a foto, lavou as mãos e voltou a bater a massa de um bolo de nozes, porque havia uma encomenda importante esperando e ela não queria oferecer ao futuro o mesmo tempo que havia desperdiçado com o passado. Naquela noite, enquanto o bolo crescia no forno, ela entendeu que a traição de Marcelo não era o fim da sua história, era apenas a prova de que ela tinha saído antes que o desprezo virasse sentença definitiva. A inauguração do escritório de Elisa virou o primeiro grande teste de Helena, e ela passou os dias anteriores trabalhando como se sua vida inteira dependesse daquela mesa de doces. Clara costurou um avental simples com o nome Helena Doce Recomeço bordado à mão, e embora Helena tenha achado o nome exagerado no começo, acabou chorando quando vestiu a peça pela primeira vez diante do espelho. O evento aconteceu numa noite de quinta-feira, em uma sala bonita, com luz amarelada, flores brancas e pessoas falando baixo enquanto seguravam taças e cartões profissionais. Helena montou a mesa com cuidado, alinhando brigadeiros, mini tortas, copinhos de mousse e fatias pequenas de bolo, tentando esconder as mãos trêmulas sempre que alguém se aproximava. No início, ficou atrás da mesa como se pedisse desculpas por ocupar espaço, mas os elogios começaram a surgir, primeiro tímidos, depois constantes, até que algumas pessoas perguntaram se ela tinha loja física ou perfil para encomendas. Elisa apresentou Helena a convidados importantes, dizendo que os doces tinham sido feitos por uma empreendedora talentosa em fase de crescimento, e aquela palavra, empreendedora, soou dentro dela como um nome novo sendo entregue em voz alta. Perto do fim da noite, um empresário chamado Augusto, dono de uma pequena rede de cafés, provou uma tortinha de limão e perguntou se ela teria interesse em fornecer alguns produtos para uma unidade recém-aberta. Helena quase deixou a bandeja cair, porque naquela mesma semana Marcelo tinha escrito que ela não conseguiria vender doces nem para pagar o próprio shampoo. Quando voltou para a casa de Clara carregando caixas vazias, saldo positivo e um cansaço feliz que nunca tinha sentido no casamento, Helena percebeu que a nova vida ainda era pequena, mas já era dela. Se essa história está tocando seu coração, já se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa lembrar da própria força e continue acompanhando nossas histórias de amor, superação, traição e recomeços. Na manhã seguinte, Clara insistiu para que Helena publicasse fotos do evento, e a postagem cresceu mais do que qualquer uma imaginava, recebendo comentários, pedidos de orçamento e mensagens de mulheres que se identificavam com o nome da marca. Helena respondeu uma por uma, ainda insegura, mas com uma atenção que encantava clientes,
porque ela sabia como era ser tratada como invisível e não queria fazer ninguém se sentir assim. Em poucas horas, a publicação chegou a conhecidos do antigo bairro, depois a familiares de Marcelo, e por fim ao próprio Marcelo, que abriu o perfil no intervalo do trabalho esperando encontrar uma tentativa amadora e encontrou uma mulher sorrindo ao lado de uma mesa elegante, usando batom vermelho e um avental com o nome do próprio recomeço. Ele encarou a foto por tempo demais, incomodado não apenas com os elogios, mas com a expressão de Helena, uma expressão que ele não via havia anos, talvez porque nunca tivesse permitido que ela existisse daquele jeito perto dele. Ainda assim, o orgulho falou mais alto, e Marcelo comentou para um colega que aquilo era fase, que logo ela cansaria de posar de empresária e lembraria quem realmente sustentava a vida que ela tinha. Mas quando o colega respondeu que os doces pareciam profissionais e perguntou o nome do perfil para encomendar para a esposa, Marcelo sentiu uma irritação que não sabia explicar, como se o sucesso pequeno de Helena fosse uma afronta pessoal. Na casa de Clara, Helena não sabia de nada disso, porque estava ocupada calculando ingredientes, negociando com Augusto e tentando entender como caberia tanta coisa nova dentro de uma vida que, até pouco tempo, parecia encerrada. Mesmo exausta, ela tomou banho, vestiu uma roupa simples e saiu para caminhar sozinha no fim da tarde, respirando o ar da rua sem a sensação de estar traindo alguém por existir. Helena passou os dias seguintes mergulhada numa rotina tão intensa que mal conseguia perceber quando a manhã virava tarde e a tarde escurecia atrás da janela pequena da casa de Clara. Cada encomenda nova parecia uma bênção e um teste ao mesmo tempo, porque a alegria de vender vinha acompanhada do medo de não dar conta, de errar medidas, de atrasar entregas ou de descobrir que Marcelo talvez tivesse razão quando dizia que ela não sobreviveria sozinha. A proposta para fornecer doces ao café de Augusto exigia regularidade, planejamento e coragem, 3 palavras que Helena repetia em silêncio enquanto montava uma planilha simples no celular, tentando transformar talento em sustento real. Augusto era educado, paciente e objetivo, e tratava Helena com um respeito que a deixava desconcertada, porque ela estava acostumada a ser questionada antes mesmo de terminar uma frase. À noite, depois de fechar o primeiro acordo pequeno com o café, ela colocou o celular sobre a mesa, cobriu o rosto com as mãos e chorou sem saber se era medo, alívio ou gratidão. A rotina de Helena ganhou velocidade quando as encomendas do café começaram a sair 3 vezes por semana, obrigando-a a acordar antes das 5 e dormir depois da meia-noite. O crescimento trouxe problemas que ela não esperava, como a falta de espaço na cozinha de Clara, a geladeira pequena demais e a dificuldade de entregar tudo sem carro. Certa manhã, ao tentar equilibrar 3 caixas grandes no banco de trás de um aplicativo, Helena viu um dos doces virar dentro da embalagem e sentiu vontade de desistir ali mesmo, no meio da calçada. Augusto, ao receber a entrega e perceber seu abatimento, ofereceu temporariamente uma pequena sala vazia nos fundos do café para que ela pudesse montar parte das encomendas maiores com mais estrutura. Na primeira noite em que trabalhou nos fundos do café, sozinha, com uma bancada limpa, forno industrial e cheiro de café fresco vindo do salão fechado, Helena sentiu uma alegria tão grande que precisou encostar na parede para respirar. Ali, naquele espaço simples e emprestado, ela percebeu que não estava apenas vendendo doces, estava aprendendo a ocupar o mundo sem abaixar a cabeça. Se você está acompanhando a história da Helena até aqui, já deixa seu like, se inscreve no canal e comenta o que você faria no lugar dela, porque essa virada ainda vai mexer muito com o coração de quem já teve que recomeçar depois de ser diminuído por alguém. Naquela semana, Helena recebeu um convite inesperado para participar de uma pequena feira gastronômica de bairro, organizada por comerciantes locais numa praça movimentada aos sábados. Durante 3 noites, preparou cardápio, testou embalagens, calculou preços populares e criou uma mesa simples, bonita e acolhedora, com flores pequenas e uma placa escrita à mão, doces para quem acredita em recomeços. No sábado, a praça estava cheia de famílias, casais, crianças correndo e música baixa saindo de uma caixa de som antiga, enquanto Helena arrumava os doces com as mãos úmidas de nervosismo. No meio da tarde, uma menina pequena apontou para o avental e perguntou por que se chamava Doce Recomeço, e Helena respondeu que algumas coisas bonitas nascem depois que a gente acha que perdeu tudo. A mãe da menina comprou 2 caixas, apertou a mão de Helena e disse baixinho que também estava tentando sair de um casamento difícil, e naquele momento Helena entendeu que sua história, sem que ela planejasse, começava a iluminar outras mulheres. Depois da feira, Helena tremia tanto que precisou se sentar no banco da praça enquanto Clara desmontava a mesa e fingia não observar sua amiga respirando como quem acabou de atravessar uma tempestade. Clara entregou a ela uma garrafa de água e disse que coragem nem sempre vinha com música de fundo,
Às vezes vinha com mão suja de brigadeiro e vontade de chorar atrás de uma barraca desmontada. No caminho de volta, ela recebeu uma mensagem de Augusto parabenizando pelo sucesso da feira e informando que um conhecido dele, dono de um buffet, queria experimentar seus doces para possíveis eventos de casamento. Helena olhou para a tela sem acreditar, e a palavra casamento, que antes vinha carregada de dor, apareceu ali como oportunidade de trabalho, não como prisão emocional. Escolheu, no dia seguinte, um vestido simples que Marcelo jamais teria aprovado, não por ser extravagante, mas porque combinava com uma mulher que não queria mais parecer invisível. Quando vestiu o vestido diante do espelho, Helena não viu uma nova pessoa, viu a antiga Helena voltando devagar, só que agora com cicatrizes, coragem e uma luz que ninguém conseguiria apagar tão facilmente. O possível contrato com o buffet levou Helena a uma cozinha profissional pela primeira vez, e ela entrou no espaço como quem pisa em um lugar sagrado, observando bancadas de inox, fornos grandes, câmaras frias e profissionais correndo com uma eficiência que a intimidava. O dono do buffet, Sérgio, era exigente, sério e pouco dado a elogios, mas provou cada doce com atenção, fazendo perguntas sobre validade, produção, padronização e capacidade de entrega. Para sua surpresa, Sérgio gostou da honestidade e propôs que ela começasse fornecendo doces para eventos menores, com aumento gradual conforme demonstrasse consistência. Na saída, Augusto a esperava do lado de fora porque havia intermediado o encontro, e ao vê-la sorrir com os olhos úmidos, perguntou se podia comemorar com um café. Helena aceitou, não porque pensasse em romance, mas porque pela primeira vez em muito tempo se sentia segura ao lado de um homem que não tentava diminuir sua conquista para caber no ego dele. Eles conversaram sobre trabalho, família, perdas e recomeços, e Augusto contou que também havia enfrentado uma separação difícil, não como vítima perfeita, mas como alguém que precisou reconhecer erros e amadurecer. Helena gostou daquela forma de falar sem pose, sem heroísmo e sem necessidade de parecer superior, mas guardou o coração com cuidado, porque ainda estava aprendendo a diferenciar carinho de dependência. Quando voltou para casa naquela noite, Clara olhou com malícia e perguntou se o café tinha sido só café, e Helena respondeu sorrindo que, por enquanto, sua maior paixão ainda era pagar as próprias contas em dia. Com um novo contrato em andamento, Helena precisou tomar uma decisão que parecia pequena para qualquer pessoa de fora, mas enorme para quem havia passado anos dependendo financeiramente do marido: alugar uma cozinha simples em sociedade temporária com Clara. O espaço ficava nos fundos de uma antiga mercearia desativada, tinha azulejos claros, uma pia grande, tomadas suficientes e uma porta de ferro que rangia como se também estivesse aprendendo a recomeçar. A nova cozinha não tinha luxo, não tinha fachada bonita nem cheiro de loja pronta, mas para Helena cada azulejo claro, cada prateleira simples e cada panela comprada aos poucos pareciam uma declaração silenciosa de independência. Marcelo, por outro lado, começou a enfrentar uma solidão que não parecia dramática por fora, mas que o corroía em pequenos detalhes diários, como a mesa sempre vazia, o silêncio da casa e a ausência de alguém que antes suportava até suas piores versões. Naquele instante, Marcelo entendeu que sua risada na manhã do divórcio não tinha sido superioridade, mas ignorância, porque ele havia zombado exatamente da coragem que ele mesmo nunca teve. O primeiro casamento atendido por Helena foi pequeno, realizado em uma chácara simples no fim da tarde, com luz dourada atravessando árvores, cadeiras brancas enfileiradas e uma noiva nervosa segurando o buquê como se carregasse o próprio coração. A noiva, uma moça chamada Marina, aproximou-se antes da cerimônia e disse que havia escolhido a Doce Recomeço porque sua mãe acompanhava a história de Helena e acreditava que doces feitos por alguém que venceu uma fase difícil traziam uma energia especial. Nos meses seguintes, a Doce Recomeço cresceu de forma consistente, não como milagre instantâneo, mas como resultado de madrugadas frias, planilhas corrigidas, erros assumidos e clientes conquistados um por um. A inauguração oficial da pequena loja veio quase um ano depois da manhã em que Helena pediu o divórcio e ouviu Marcelo rir como se sua liberdade fosse uma piada. Marcelo soube da inauguração por uma publicação compartilhada por um colega e ficou longos minutos olhando a foto de Helena diante da loja, cercada de pessoas que a aplaudiam com uma alegria que ele nunca soube provocar nela. Ele não pretendia ir, mas acabou passando de carro pela rua no fim da tarde, dizendo para si mesmo que era apenas coincidência, embora tivesse desviado 3 quarteirões do caminho normal. Com o tempo, Helena aprendeu que recomeçar não significava apagar completamente o passado, mas olhar para ele sem permitir que suas sombras decidissem o caminho. Alguns anos depois, a Doce Recomeço se tornou uma confeitaria conhecida na cidade, não por ser a maior ou a mais luxuosa,
mas porque cada detalhe parecia carregar a alma de alguém que havia reconstruído a própria vida com paciência. Em uma tarde de aniversário da loja, Helena olhou para a vitrine cheia, para as mulheres sorrindo na cozinha e para o céu ficando dourado lá fora, e percebeu que a maior vingança nunca foi fazer Marcelo sofrer. A maior resposta foi florescer, foi viver bem, foi rir de novo, foi construir algo bonito exatamente no lugar onde tentaram convencê-la de que ela não tinha valor. Se essa história tocou seu coração, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa lembrar da própria força e continue acompanhando nossas histórias de amor, superação, traição e recomeços, porque às vezes a vida muda justamente quando alguém acredita que você não teria coragem de partir.